Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aline Vistorias Humanizadas. Mais um vídeo que eu trago para vocês aqui, cápsulas do meu conhecimento, para que possa agregar aí no dia a dia do vistoriador, para que possa ajudar empresas também a cada vez mais entender o processo de vistorias, entender e saber e ter a consciência de que esse é um processo tranquilo de ser feito, desde que seja seguido algumas coisas, que o vistoriador tenha conhecimento, né? E também tenha mais segurança para fazer as vistorias, que ele consiga realmente ser autoridade dentro do imóvel na hora de realizar uma vistoria de locação, na hora de realizar esse relatório, de fazer essas conferências, de analisar estados de conservação, saber identificar danos pré-existentes. E hoje nesse vídeo a gente vai falar quais são os problemas maiores aí que dão nas vistorias de saída, né? Que às vezes, na verdade, passa desapercebido pelos vistoriadores, que são coisas que com o tempo, com a experiência, o vistoriador vai adquirindo cada vez mais prática e tendo um olhar clínico, né? Com relação a esses itens, né? Então esse vídeo de hoje é cuidado com a vistoria de saída. Quais os cuidados que nós precisamos ter na vistoria de saída para evitar conflitos, né? Ou para também ter uma assertividade justa ali em conduzir esse processo de rescisão do imóvel de maneira justa para todas as partes envolvidas. Então assim, eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês de alguns itens que nós precisamos tomar cuidado em vistorias de saída. Então, são alguns pontos, não são todos, né? Claro, a gente não consegue prever tudo o que acontece, mas alguns pontos que dão mais problemas. Então, assim, é preciso o vistoriador ficar atento e tomar cuidado com imóveis maquiados. O que a gente chama de imóveis maquiados? Eu, durante toda a minha carreira, sempre tomei muito cuidado, porque eu já me deparei aqui na minha carreira com várias situações ali de imóveis maquiados. O que são os imóveis maquiados? São os imóveis que dão algum problema e que o inquilino vai lá, em vez de resolver o problema, ele dá um jeitinho. E a gente, às vezes, acaba não percebendo esse jeitinho, e isso passa na vistoria, o inquilino é liberado e logo ali o problema aparece. Então, é preciso nós ficarmos atentos com relação a esses jeitinhos. Por exemplo, eu já vi situações de inquilino fechar uma parede de gesso e quando a parede era alvenaria. Eu já vi situações de torneiras quebradas e de estarem encaixadas no local. E aí, na hora de fazer o teste, tu manusear ali o item, ele acaba ficando na tua mão e o inquilino alegar que estragou na tua mão. Então, são coisas que nós, vistoriadores experientes, precisamos ficar atentos e saber conduzir essas situações. Então, por exemplo, a questão da parede, se tu chega no imóvel, né, e tu vê que, é claro que é preciso em divisórias de imóveis, a gente sempre dá uma batidinha para saber com o som identificar o tipo de material. Então, no caso da parede, que tem uma divisória, fiquem atentos principalmente em salas comerciais. Salas comerciais é muito comum, né? Às vezes o inquilino aluga uma sala e ele quer ampliar o ambiente e acaba derrubando uma parede que supostamente tenha, né? Que esteja atrapalhando ele ali e depois no final ele precisa reerguer de novo aquela parede ali. Enfim, então em imóveis comerciais é mais comum ter esse tipo de situação. Não é uma situação que acontece todos os dias, mas é uma situação que acontece e nós precisamos ficar antenados com relação a isso, tá? Com relação aos outros itens, é preciso sempre, pessoal, eu sempre falo, na hora de vistoriar, toca nos itens, não só olha, toca, faz o teste, manuseia. Se o item for retrátil, a mesma coisa, tira do lugar, coloca de volta, verifica se está funcionando, se não está ali com algum paliativo que não deveria estar. Né? Às vezes o inquilino quer arrumar e acaba, né, fazendo ali um reparo que não resolve, que aparentemente tenha resolvido, mas na verdade não resolveu e não está igual à vistoria de entrada. O item não está íntegro, não está funcionando perfeitamente igual à vistoria de entrada. Então, tomem cuidado com imóveis maquiados, tá bem? Próximo cuidado que a gente tem que ter é quando o imóvel não tem luz e água na vistoria de saída. Quando a gente faz uma vistoria de entrada, é comum, às vezes, não ter luz no imóvel, né? Porque a luz, como é no nome do inquilino, o antigo inquilino saiu, e aí o novo vai entrar, e até ele tomar posse do imóvel, a luz ainda não foi ligada no momento da vistoria.
beleza, tá? Cada lugar aí tem um procedimento a respeito de estar com a luz ligada ou não. Tem alguns lugares que fazem a vistoria mesmo assim, tem alguns lugares que não fazem a vistoria de entrada com a luz desligada, depende do lugar onde vocês trabalham. Então tem que ver o procedimento de cada lugar. Agora, na vistoria de saída é diferente, tá? Por quê? Normalmente, eu tô falando assim normalmente, porque seria o mais correto quando o inquilino entrega e notifica a imobiliária que ele vai desocupar um imóvel, ele já precisa receber as orientações dizendo que não pode desligar a energia enquanto não for feita a vistoria, justamente para que a gente possa fazer os testes e se o inquilino verificar se o inquilino está entregando o imóvel com tudo funcionando, mesmo que na vistoria de entrada não tenha sido feito o teste, tá? Então assim, mas mais uma vez eu falo, cada lugar tem um jeito, tá? Mas o ideal, o certo seria a luz estar ligada na vistoria de saída e o inquilino já receber essa orientação quando ele notifica a imobiliária que vai desocupar ou o proprietário que vai desocupar o imóvel. Ele só pode desligar a luz depois que a vistoria é feita. Então, assim, tomem cuidado com isso. Às vezes o inquilino manda desligar a luz de propósito, né? Então, realmente algo não está funcionando e ele manda desligar a luz e faz a vistoria e acaba que ele quer entregar o imóvel e chega na imobiliária dizendo que quer entregar e pronto, a imobiliária acaba fazendo para não entrar em atrito ali com o cliente, faz e acaba se responsabilizando. E quando o próximo inquilino entrar no imóvel e quando for feita aquela próxima vistoria de entrada é que vai se dar de conta que aquele item não estava funcionando. Desde uma pequena tomada até um eletro, principalmente imóveis mobiliados, né? Principalmente. Então, assim, não pode receber ali do inquilino se não tiver fazer a vistoria se tiver com a luz ligada, tá? Então é preciso estar com a luz ligada na hora de fazer a vistoria de saída, principalmente em imóveis imobiliários. Então tomem cuidado, né? Se vocês têm a prática de fazer vistoria de saída com a luz desligada já. Pode ser que vocês tenham uma surpresa. Também não é algo que acontece todos os dias, mas pode acontecer. Já aconteceu comigo algumas vezes. Então, tomem cuidado em se responsabilizar em receber o imóvel sem fazer o teste elétrico, beleza? Mais um cuidado que o vistoriador precisa ter na vistoria de saída é o cuidado com imóveis que tinha pet. Gente, isso é muito, muito, muito comum. Aí é uma coisa que realmente pode acontecer todos os dias, tá? Eu já fiz diversas vistorias de imóveis que haviam pets. E assim, eles são muito fofinhos, eu amo, sou apaixonada por cachorro, por gato, mas realmente aqueles animais que vivem dentro de casa, principalmente em apartamento, em casa também acontece, mas eles acabam, alguns, né? Não são todos os cachorros que fazem isso, mas alguns, e algumas vistorias eu já peguei, de ter várias coisas estragadas. Então, por exemplo, eu já peguei desde portão, aquele portão de PVC, sabe? Com aqueles canos de PVC ruído, buraco no pátio, portas arranhadas, principalmente na parte externa, então tem que cuidar, porque às vezes o cachorro fica preso na rua e fica arranhando a porta para entrar e acaba arranhando a porta e acaba danificando o material, então é preciso lixar e pintar e só passar tinta às vezes não adianta porque fica marcado. Então o vistoriador tem que ter um olhar clínico com relação a isso. Cheiro, né? Às vezes fica com cheiro do cachorro dentro do imóvel. Eu já fiz que eu me lembro uma vez que aconteceu de ser algo marcante, assim que eu me lembro agora, de uma vez de eu ir num apartamento, mandar limpar e mesmo assim o cheiro ficar. Talvez o cachorro que ficava naquele imóvel não tomava banho, não sei, não tenho ideia, mas ele não saía o cheiro. Beleza, então tem que mandar higienizar. Sofá, cama, imóvel que é mobiliado, é necessário verificar isso, tá? Então assim, o sofá fica com pelo, cama fica com pelo, principalmente assim, às vezes a gente olha e não tem, mas tu vai ver no cantinho do sofá, se tu botar a mão um pouquinho assim para olhar os cantinhos, sempre tem acúmulo de pelos por ali, então é necessário pedir, né, para o inquilino uma nova limpeza e ficar também e enfatizar que precisa limpar esses cantos, tá? Outras coisas também ralo entupido com pelo. Eu já vi também vários ralos de banheiro, de área de serviço entupido, cheio de pelo, né? E quando eu peço para desentupir, aí vai o prestador lá, já vi, tirarem uma bola de pelo dentro do ralo. Então, assim, tomem cuidado com essas pequenas coisas que fazem a diferença, porque às vezes na correria o vistoriador na saída não vê. Então, assim, a porta arranhada é um exemplo
clássico disso. O pet vai lá e arranha a porta, o inquilino passa uma tinta, mas não lixa. Aí chega perto, a gente vê ali que tem as fissuras na porta decorrentes desses arranhões. Então, a gente precisa pedir que refaça, lixando a porta e deixando conforme a vistoria de entrada. Claro, isso tudo, obviamente, se na vistoria de entrada a porta estava intacta, né? Então, é necessário. Agora, com relação à limpeza, é algo realmente recorrente desse inquilino que havia pet, então precisa tirar o pelo, porque não tinha na vistoria de entrada, né? Se o inquilino anterior também não tinha. A gente tome cuidado com essas pequenas coisas que às vezes realmente passa desapercebido com imóveis que havia um pet, tá? É claro que quando a gente vai fazer a vistoria, às vezes a gente não sabia que aquele imóvel tinha pet, mas aí vocês já vão com a cabeça pensando nisso. Quando eu entro no imóvel, eu entrava e fazia a vistoria no imóvel, eu já chegava na saída e já uma das primeiras coisas que eu pensava era com relação à pintura, se a pintura era nova ou não, e com relação à limpeza do imóvel. E quando vem a limpeza, já coloquem no radar de vocês para pensar, será que esse imóvel havia pet? Aí tu começa a procurar as evidências, que é a porta, se for casa, buraco, portão, né, cheiro, pelo nos ralos, pelo em estofados. Então, verifiquem isso sempre, tá? E às vezes também, quando é casa, eu já peguei algumas casas, tem deck, também mordido. E aí, então, olhem esses cantos, verifiquem, rodapés também é muito importante, que às vezes os pets aí roem cadeiras, rodapés, se for do imóvel tem que pedir para retornar ao estado inicial. Então, claro, como não tinha como tu saber, tu já fica atento a esses detalhes que podem te levar à conclusão que realmente aquele imóvel havia pet e é preciso a gente tomar cuidado com isso. Mais um item para tomar cuidado com a limpeza e a pintura, né? A pintura é algo que é campeão aí de problemas, às vezes, que dá nas vistorias, porque é uma manutenção cara e o vistoriador muitas vezes fica inseguro de apontar se a pintura, se o imóvel já está pintado, se ele precisa pintar, e acaba ficando com receio ali por conta do inquilino estar junto e cobrar uma pintura, às vezes o inquilino não vai gostar, enfim, essas coisas. Então, a gente precisa identificar a pintura, tá? Então, assim, a pintura, a gente consegue identificar se ela é nova ou usada. Simples assim. A pintura nova, ela não tem sinais de uso. Ou seja, não tem marcas atrás das portas, próximo às tomadas, próximo aos rodapés, próximos às portas, né? Se tem alguma linha quase que invisível de algum móvel que ficava encostado na parede, ou marca de sofá, de cama, sempre olhem de todos os ângulos, de frente e pelas laterais, para verificar se realmente não tem algo que seja quase imperceptível e a gente consiga identificar que aquela parede não recebeu pintura recente. Então, façam sempre a vistoria com calma, olhando a pintura em cada detalhe para verificar se ela é usada ou nova. Aí, se ela for nova, entra naquelas características se realmente está com uma boa cobertura conforme estava na vistoria de entrada. Se não tem marca de rolagem, falta de acabamento, enfim, né? Aí a gente vai eliminando. Beleza, a gente já conseguiu identificar que ela é nova. Agora vamos verificar se realmente está bem pintado. Bom, a gente identificou que é uma pintura usada. Vamos olhar na vistoria se realmente ela foi entregue nessas condições. Ah, ok, ela foi entregue usada, mas ela não tinha furos na parede. E agora tem furos. Então é necessário pedir para o inquilino tapar os furos e pintar a parede. Não é tapar os furos somente com laça corrida e ficar marcado. Não estava naquele estado de conservação. Precisa retornar ao estado inicial. Então, é necessário pedir para o inquilino tapar o furo e deixar aquela parede no mesmo estado inicial. Beleza, pessoal? Então, assim, se vocês querem mais informações sobre como identificar esses tipos de pinturas, vocês podem entrar em contato comigo, deixe aqui nos comentários, entre em contato nas minhas redes sociais. É bem importante esse vistoriador que quer aprimorar aí o seu conhecimento com relação a isso, tá bom? Uma outra coisa também para tomar cuidado é a falta de informação na vistoria de entrada. Gente, esse vídeo vai ser longo, porque assim, a vistoria de saída é algo muito polêmico, né? Tem alguns vistoriadores que não fazem vistoria de saída, fazem somente entrada. Eu conheço várias pessoas que não querem fazer vistoria de saída justamente porque não quer se incomodar com o inquilino, não quer entrar em atrito, prefere ir sozinho fazer a vistoria. Enfim, mas assim, ao meu ponto de vista, eu já falei isso aqui para vocês em outros vídeos, o vistoriador completo é aquele vistoriador que faz entrada e saída. E a vistoria de saída, a gente te dá uma baita de uma bagagem, né, para que tu seja um profissional completo.
Porque tu não vai somente identificar ali o que está de diferente, mas também tu vai saber conduzir, né? Tu vai saber atender o cliente. Então tem várias coisas que tu pode agregar aí na tua carreira, né? Na tua profissão, aí na tua bagagem profissional. Várias coisas que tu pode ir agregando e aperfeiçoando com o tempo. E é muito bom quando a gente domina o que a gente faz. Né? Quando a gente domina o que a gente faz, isso é muito legal, muito interessante. Então eu também ficava insegura na hora de fazer as vistorias de saída. Porque às vezes tu pega alguns inquilinos que são bem tranquilos, mas às vezes tu pega uns inquilinos que não são tão tranquilos, né? E aí acaba que uma vistoria que demoraria 1 hora, demora 2 horas por conta da intervenção do inquilino, e ele fica todo o tempo falando, reclamando da imobiliária, ou contando alguma situação, tirando o teu foco. E isso é uma das coisas também que a gente precisa tomar cuidado, tá? Então, assim, a falta de informação da vistoria de entrada é uma das coisas que pode prejudicar a vistoria de saída. Pode não, prejudica a vistoria de saída, porque quando a gente não tem uma base, a gente não consegue fazer a comparação. Então, qual é a minha dica para vocês? Quando vocês vão fazer a vistoria de saída e na entrada não está descrito aquele item, vocês somente informem na vistoria o estado em que ele se encontra. Pessoal, isso é uma dica que eu dou para vocês se resguardem e consigam, mesmo assim, colocar na vistoria o estado de conservação daquele item atualmente. Como nós não temos o registro inicial dele, é necessário que a gente coloque apenas o estado em que ele está sendo entregue ao proprietário de volta. Porque se não tem esse registro inicial, não tem como a gente comparar e logo a gente não tem como cobrar do inquilino, porque nós não sabemos como que estava esse item lá na entrada do inquilino. Então, hoje tu vai somente informar o estado de conservação desse item, que aí o proprietário que vai ir junto com a imobiliária, né, ou somente a imobiliária, vão verificar e tomar uma decisão com relação àquele item. E se alguém perguntar para vocês, olha, eu só coloquei essa informação na vistoria, sem colocar se era uma pendência ou não, por conta de não ter a informação da vistoria de entrada. Então aí tu vai estar te resguardando e ao mesmo tempo identificando o estado atual do item sem precisar que alguém vá no imóvel para verificar ou tenha uma surpresa lá na próxima vistoria de entrada. Então assim, registre as informações, mas sempre respeitando a padronização do local onde vocês estão trabalhando. Se no local onde vocês estão trabalhando não pode colocar na vistoria de saída algo que não estava na entrada, vocês não coloquem, tá? Essa é só uma dica para que fique uma vistoria de saída completa, beleza? O próximo cuidado e último, mas não tão menos importante, né, pra gente não se estender muito aqui no vídeo, mas esse vídeo, eu digo para vocês que é muito importante, por isso que ele tá sendo um pouquinho mais longo, então assim, peço para vocês um pouquinho de paciência, mas tenho certeza que vai valer a pena de vocês assistirem até o final, tá bom? O próximo cuidado que tem ali, então, realmente saber conduzir com o inquilino a vistoria com maestria, a vistoria com segurança, com imparcialidade e totalmente ali estar sendo profissional, tendo uma postura profissional diante do cliente. Então, esse cuidado que a gente tem que ter é muito importante, porque, como eu falei anteriormente, o cliente, às vezes, ele vai ser bem tranquilo, e assim, ó, eu peguei a maioria das pessoas assim. Eu já peguei pessoas, assim, do extremo, 100% de boa, e aquelas que são 100% que ficam incomodando, que ficam na volta, que ficam confundindo, né, às vezes, a tua função com uma insatisfação com o proprietário ou com a imobiliária. Então, tomem cuidado com as pessoas que estão acompanhando a vistoria de saída, tá? Bom, aí assim, eu já peguei algumas situações de inquilino tentando me distrair, para que eu não veja algum item, né, para que eu possa fazer a vistoria com pressa ali e acabar errando por falta de atenção, por conta de estar dando mais atenção para o cliente do que para a vistoria, né? Então a gente tem que manter esse equilíbrio, né? Eu já peguei situações do cliente estar estático, parado em algum lugar, citando um exemplo real aqui, eu já fiz vistoria de um cliente estar estático, sentado num sofá, e ele falou, não, vai tranquila, faz a tua vistoria, eu vou ficar aqui. Ficou sentado mexendo no celular e eu fui fazer, quando eu cheguei no sofá, ele, não precisa, tá tudo igual, e aí quando ele se levantou, eu vi que tinha um buraco onde ele estava sentado, então ele não queria que eu visse. Imagina, ficou chato para ele, né? Aí ele falou que não tinha visto, mas enfim, não vem ao caso. Mas aí eu cobrei na vistoria que, né, fizesse ali a reforma daquele item por conta dessa pendência. Então,
tomem cuidado com isso, tá? Inquilinos estáticos e muito de boa, às vezes desconfia. Olha, vê se realmente ele deu uma saída no lugar onde ele estava, se não tinha nenhum problema ali. Verifiquem bem, tá? E saibam conduzir isso sempre com uma postura profissional. Ou seja, aquele inquilino que fica muito na volta, ou seja, tu vai fazer uma vistoria de um banheiro, por exemplo, aí tu olha para a luminária e o inquilino te conta uma história ali que uma vez entrou água pela luminária e aí aconteceu isso, aí eu entrei em contato com a imobiliária não me deu retorno e agora querem me cobrar isso, porque eu acho um absurdo, porque eu estou entregando o imóvel melhor do que eu recebi, porque isso nunca aconteceu. Então isso são coisas assim que a gente ouve sempre em todas as vistorias e a gente precisa levar em consideração que é normal, tá? A gente só precisa ter uma postura profissional para saber conduzir isso de maneira tranquila, ou seja, dizer para o inquilino como que vai começar aquela vistoria, quanto tempo que vai demorar para fazer e falar para ele ali que tu estás ali apenas para identificar o que está de diferente da vistoria de entrada e qualquer tratativa pode ser feita diretamente com a imobiliária ou com o proprietário. E se tu for responsável por fazer essa tratativa, vocês têm que ter um respaldo ali de toda a tratativa durante a locação, enfim, já tem que ter outras informações que não era um assunto para esse vídeo, mas se alguém quiser mais informações de vistoria que precisa o vistoriador tratar no momento da vistoria ali com o inquilino, as pendências, pode entrar em contato e a gente me mandem sugestão aí que eu gravo o vídeo com relação a isso também, tá bem, pessoal? Então esse foi o vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo mais longo, mas valeu a pena, porque vistoria de saída, às vezes é um bicho de 7 cabeças, mas se a gente conseguir conduzir postura profissional, com conhecimento, com segurança, com certeza vocês vão tirar de letra. Se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, pessoal, para ele chegar a mais pessoas, né, mais empresas, mais pessoas que queiram aí uma oportunidade do mercado de trabalho como vistoriadores. Tem também aqui na descrição do vídeo, né, tem nas minhas redes sociais ali o link para os cursos também, cursos de vistoria de entrada completo, para você que nunca trabalhou com vistoria ou para você que já trabalha com vistoria, o curso é para os dois, porque vai aperfeiçoar os teus conhecimentos. E para quem nunca trabalhou com vistoria também, vocês vão ter realmente ali um conteúdo rico, um conteúdo completo para que vocês possam seguir nessa carreira. E vistoria de saída também tem um curso completo, eu falo isso tudo que eu falei e muito mais situações para que vocês tomem cuidado na hora de fazer uma vistoria de saída. E também tem o curso da engrenagem de locação, que é um curso completo, que fala sobre vistoria do início ao fim da locação, ou seja, vistoria desde lá do agenciamento do imóvel, da importância de ter essa vistoria, até a parte da rescisão, da entrega de volta das chaves para o imóvel ser alugado de novo. Essa engrenagem, todo esse ciclo aí do imóvel dentro da imobiliária, eu falo justamente somente dos pontos com relação a tomar cuidado em cada fase do imóvel dentro da imobiliária com relação à vistoria, para que lá na saída, lá na rescisão, não tenha conflito, as informações estejam todas bem amarradas, bem administradas, e aí com certeza vocês vão ter muito mais assertividade com os inquilinos e conseguir alugar o imóvel cada vez mais. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.